Você aí já parou para pensar sobre os riscos de nadar ou ter contato com água poluída? Essas dúvidas surgiram recentemente a partir do caso lá que aconteceu nas Olimpíadas, onde atletas foram contaminadas pela bactéria E. coli após participarem da prova de triatlo no Rio Sena, em Paris, que ficou proibido para banho durante muitos anos, justamente por causa da poluição. O Alan Ribeiro conversou com um especialista a respeito desse assunto para entender de fato quais são os riscos desse contato com a água poluída. Vamos acompanhar. Um dos assuntos mais comentados nos Jogos Olímpicos de Paris é, sem dúvida, a qualidade das águas do Rio Sena. E sobre os riscos aos atletas, eu converso no dia de hoje com a infectologista Juliana Barreto. Doutora, quais são aí os principais riscos de contaminação para esses atletas que nadam nas águas do Rio Sena? É uma cena que assustou todo mundo, né? Que surpreendeu, na verdade, a gente vê os atletas nadando ali no Rio Sena, ainda mais que o Rio Sena tinha mais de 100 anos, né? Ou seja, mais de um século que estava fechado para nados individuais, para esse tipo de atividade. Então, assim, surpreendeu, né? Paris é uma cidade muito antiga, uma cidade milenar, que tem muito rato, né? Que tem essas possibilidades. Então, quais são os riscos maiores? Até teve um atleta que, exatamente ao final da prova de triatlon ali nadando, ele vomitou. Então, e esse atleta, ele já se contaminou ali? Não. Esse atleta vomitou instantaneamente ao final da prova, porque o excesso de adrenalina, o excesso da intensidade da atividade física, né? Então, provavelmente ele vomitou por esse motivo. Mas quais os riscos para todos esses atletas? Primeiro, de contraírem uma gastroenterite viral ou bacteriana ali, nadando. Então, podem, 24, 48 horas após apresentarem diarreia, febre, né? Então, é a primeira coisa que eles podem contrair e de forma a levar a uma desidratação. Então, gastroenterites graves, às vezes bacterianas que precisam de uso de antibiótico, que precisam de internação, isso pode acontecer, todos eles estão suscetíveis. Já passado esse tempo maior, de 48, 72 horas, a gente já elimina mais o risco dessas gastroenterites. Então, a gente entra num estágio de outras doenças. A principal delas, nadando naquelas águas ali, como eu disse anteriormente, Paris é uma cidade que tem muitos ratos, então imagina quantas urinas de ratos contaminados pela leptospira, que é uma bactéria também, ali no Rio Sena. Então, as águas ali continuam contaminadas. Então, o risco de leptospirose para esses atletas, ela existe, é alta, ele não é instantâneo, não é uma doença que aparece, tem período de incubação, que por sinal eles estão nesse período agora, então eles podem passar a manifestar doença da agora para frente, e esse período de incubação pode levar aí até 21 dias ou mais. Então, quais os sintomas que esses atletas, se tardiamente, daqui 1, 2 semanas, começarem a apresentar, têm que pesquisar leptospirose? Febre, mal-estar, dor no corpo, cefaleia, dor em articulações e, às vezes, um amarelão, que a gente chama de icterícia, né? E é grave a leptospirose se não tratada. Na sua maior parte, em cerca de 90% dos casos, evolui bem, mas em 10% dos casos a gente fala que evolui com a forma ictérica. E a forma ictérica é uma forma grave, que tem risco de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Então, é um paciente que muitas vezes tem que ser hospitalizado se evoluir com essa forma e tem que ser tratado, né, o mais precocemente possível, porque o tratamento é com antibiótico específico para tratar a leptospira. Doutora, a gente está falando aí dos Jogos Olímpicos, mas se a gente trouxer para a nossa realidade, o contato com águas contaminadas, por exemplo, enchentes, também podem transmitir essas doenças que a senhora acabou de explicar, né? Sim, muito interessante a gente até associar, que eu fiz essa associação recentemente com as enchentes nossas do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, as enchentes foi uma catástrofe, uma calamidade. Então, todo mundo que estava ali ficou susceptível, se ficou imerso em locais, em águas paradas, isso ali tem muito lixo, então acaba que você
fica, inclusive eu orientei muito na época das enchentes do Rio Grande do Sul, que a hora que as pessoas fossem voltar para casa, os ambientes ainda estariam muito contaminados, de lama, de tudo, então as higienizações deveriam ser feitas de botas, preferencialmente de plástico, para pegar até a canela, né? As mãos com luvas, para realmente não ter essa contaminação. Por quê? Por que ali a prova acaba sendo um risco? Porque a leptospira, ela é penetrada através da pele. A pele sem estar íntegra na maioria das vezes. Como que essa pele não está íntegra? Às vezes você tem um pequeno machucado, a pessoa está nadando ali pelo próprio pé, a unha do pé, às vezes a gente rala, atleta machuca muito no sentido do próprio esporte mesmo. Então esses pequenos raladinhos são portas de entrada para essa bactéria. E aí penetra por essa pele. Então, o tempo aumentado de exposição aumenta o risco. O tempo diminuído diminui um risco. Mas qualquer tempo na água dessa contaminada já é risco para penetração da bactéria. Então, a gente tem aí tanto nas enchentes quanto nessa atividade olímpica que teve. E, doutora, tive contato com a água contaminada. Existe algo de precaução que eu possa fazer? Ou simplesmente eu tenho que aguardar, ver se vai ter aí o desenvolvimento de algum sintoma? Essa é uma pergunta muito interessante e polêmica também, porque, por exemplo, em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, se discutiu muito se deveria se fazer profilaxia para toda a população em relação a isso, porque uma grande população foi exposta, né? Porque a doxiciclina, que é o antibiótico usado nesses casos, às vezes a gente usa doses profiláticas, sim, para leptospirose, mas a Sociedade Brasileira de Infectologia não indicou. Agora, nesses casos específicos do esporte olímpico que foi lá, o tempo não é muito prolongado, a gente não considera um tempo muito prolongado. Então, assim, as sociedades não vão indicar realmente a profilaxia, que seria essa profilaxia antibiótica, porque às vezes as pessoas usam mais do que o que deveria, induzindo até a resistência antimicrobiana, o que aí já geraria outro problema. E não tem, né, uma vacina, então é realmente minimizar os danos mesmo. Doutora, agradeço a entrevista, sem dúvida, esclareceu para quem está em casa essa polêmica em torno da natação, né, dos esportes aquáticos desenvolvidos ali no Rio Sena e, sem dúvida, o cuidado sempre, né, trazendo para a nossa realidade do contato com água contaminada, sempre ter essa análise, essa preocupação justamente para se proteger e evitar esses tipos de doenças. Um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer toda a população. Esclarecimentos importantíssimos, claro, né? A gente tem que se proteger, tomar cuidado ali quando a gente ficar exposto, principalmente a águas de enchente ou algo nesse sentido, porque a gente viu aí, a doutora explicou muito bem, é perigoso, não dá para a gente facilitar, né? Precisamos nos proteger. E qualquer sintoma, seja de leptospirose ou qualquer sintoma diferente ali depois do contato com água poluída, é importante buscar a ajuda de um profissional antes que a situação se agrave mais. Ela explicou ali que a doença pode evoluir para tipos muito complicados, então é fundamental que a gente se cuide.